João, hoje todo mundo sabia que você estava com a camisa do Paysandu, João Carlos de Freitas. Bom dia. Bom dia, Guarizo, bom dia a todos os amigos da CBN. Eu fico muito feliz por isso, né? Sinal que o pessoal já está entendendo o espírito do quadro, já está raciocinando bem. Hoje, quando você falou região norte, né, não houve confusão de região nordeste, porque às vezes há essa confusão na região nordeste. Então também a gente aproveita, né, e dá uma aulinha de geografia brasileira das nossas regiões brasileiras e fazemos essa brincadeira sadia, alegre e que tem apenas um objetivo, né, o objetivo de excitar aí a imaginação, trazer um pouquinho de alegria, um pouquinho de, não é mesmo, enfim, de movimento, né, e promover os clubes, é isso, né, a gente promove os clubes. Quantos torcedores que nós não temos aqui do Paysandu, né, que nesse momento estão se sentindo homenageados. Então é isso aí. Hoje a nossa homenagem vai para o glorioso Papão da Curuçu, olha só, time glorioso, time que ganhou um dia do Boca lá em Bomboneira, né? Exatamente. E tem no hino também, tem no hino que ganhou do Penharol também, não foi na Libertadores, né, mas ganhou um amistoso do Penharol. Bom, João, como eu disse, né, a gente tá perdendo aqui tempo do programa, não com a brincadeira da camisa, obviamente, que é uma interação com os nossos ouvintes, mas para falar desses vândalos que colocam a camisa com o escudo de um clube de Campinas e marcam para se encontrar nas proximidades dos dois estádios e toda a véspera de derby fazem essa palhaçada, deixando reféns as pessoas que estão perto. E nenhuma delas acaba presa, acaba detida. Ou seja, né? Infelizmente a gente tem que falar disso porque é a notícia, mas já cansou isso, mas parece que não tem solução, João. Não são jogadores de futebol, né? Não sabem jogar futebol, não tem habilidade, não tem a vocação. Não são colaboradores do clube, né? Não são diretores que se preocupam, que às vezes até colaboram com a entidade, não são, enfim, né, influentes, não são pessoas que fazem bem ao clube, né? Tanto um quanto o outro. E é muito pouco, Guarido, são apenas 100 pessoas aí, se você pegar, são 100. Outra coisa, infelizmente, né, nós temos que dizer 100 meninos, né? Meninos ou que nesse momento se transformam em vândalos, né? Às vezes muitos deles, Clarice, até de famílias muito boas, famílias cujos pais não gostariam que eles estivessem, né, inseridos num contexto desse, mas é isso aí, a cada evento que nós temos aqui, nós somos obrigados a incluir esse pessoal no noticiário. Eu não sei, eu acho que é isso aí que você mencionou, um esforço da inteligência da polícia, né? Que tem lá o seu departamento, identificar e, enfim, né, e excluir desses, né, tentar excluir, porque não adianta, a todo derby, nós temos agora 3 derbys por ano, então 3 vezes por ano, no mínimo, nós vamos ter esse tipo de acontecimento que é completamente inoportuno, uma algazarra desnecessária, colocando em risco. Nós estamos num momento de pandemia onde os hospitais estão abarrotados e essa confusão daqui a pouco vai gerar ferimento, vai gerar outras coisas mais graves e terão que ser assistidos em hospitais ainda mais essa, né? Então, lamentavelmente, é a contramão, né? A contramão daquilo que é o futebol. O futebol não é isso. Exato. Futebol é alegria, futebol é confraternização. Pois é, diz aqui o ouvinte, deveria se construir uma arena, deixar esses imbecis presos lá dentro, brigando até se matarem, aí eles marcariam encontros lá dentro, não incomodariam nem a população e deixariam a polícia em paz. Exatamente. Bom, depois do intervalo a gente vai falar da bola, trazer a escalação dos dois times, a provável, né? Derby sempre tem mistério. Também vamos ouvir o Renatinho do lado da Ponte, o Thales do lado do Guarani e o João vai comentar o que esperar desse derby dentro de campo, que é assim que se resolvem as coisas. Voltamos já.